Bom, podem sentar. Boa noite a todos. Queria agradecer bastante a presença de todos vocês. Moro, fique à vontade. Caiado, fique à vontade. Agradecer a presença de todos vocês, pedir um pouquinho mais da paciência. Hoje, além de tudo, nós concorremos, com o jogo da seleção brasileira, mas eu diria que aqui, nesse evento, nós temos a verdadeira seleção das pessoas que têm compromisso com esse país e que mostraram isso ao longo da sua vida, neste caso, Caiado e Moro, na vida pública, de maneira muito especial, no combate à violência, no enfrentamento à criminalidade, e a gente não poderia ter melhores referências do que os dois. Então, eu vou bater um papo com eles para provocar alguns assuntos e, a partir dessas provocações, buscar um pouco a experiência, os exemplos e a referência de Ronaldo Caiado, que é considerado o melhor governador de todo esse país. Aliás, todas as pesquisas, desde o início do mandato dele, confirmam Caiado como o melhor governador do Brasil. Ele tem várias marcas na sua gestão, mas, sem dúvida, a principal delas está na segurança pública. O fato de Goiás ter alcançado os melhores índices de redução da violência desse país. E também o nosso senador Sérgio Moro, que deu exemplos importantíssimos como juiz, portanto, tem a experiência do Poder Judiciário, mas também tem a experiência do Executivo, porque foi ministro da Justiça e agora do Legislativo. Então, Sérgio Moro, ele passou pelos três poderes, sempre com grande destaque, e a gente quer aproveitar um pouquinho do seu conhecimento e da sua vivência. Depois, gente, que a gente encerrar aqui esse bate-papo, eu vou fazer a leitura de uma carta que foi elaborada ao longo dos últimos dias, com a colaboração e a contribuição de especialistas, de operadores do direito, de pessoas que atuam na segurança pública, de líderes da sociedade civil, de quadros da política brasileira e, em especial, da política da Bahia, que é uma carta que sinaliza caminhos para o futuro do nosso Estado no tema da segurança pública. Então, eu vou pedir um pouquinho a contribuição, a colaboração e a compreensão de vocês. A gente vai ser bem dinâmico, mas eu acho que esse é um momento super importante, desde já agradecendo as boas-vindas do prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis, ao lado da sua vice-prefeita, Ana Paula. Quero agradecer a presença dos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos de diversos municípios do estado da Bahia. Quero agradecer aqui ao deputado Capitão Alden, que trouxe a sua visão, não apenas de legislador, mas também de homem da segurança pública. Rodrigo Pimentel e Caio Coppola. Não poderíamos ter tido dois palestrantes mais qualificados para aquecer essa noite do que eles dois. Muito obrigado pela gentileza e pelo prestígio da presença. Queria fazer um registro a meu amigo Fábio Rosa, que foi o cara que provocou, lá atrás, alguns meses, comigo, essa ideia de fazer um seminário para discutir a segurança pública, e a gente resolveu dar um passo adiante. Esse primeiro evento, ele trata sobre segurança pública, mas ao longo do segundo semestre, nós vamos fazer outros eventos abordando saúde, educação, geração de emprego, inclusão social, ou seja, temas que dizem respeito ao dia a dia, à vida do cidadão baiano, sempre abordando o problema, colocando o holofote na realidade, mas, sobretudo, sinalizando o caminho do futuro. E esse painel, para encerrar a noite de hoje, ele tem o objetivo principal de sinalizar o futuro. Então, meus amigos Caiado e Sérgio Moro,
eu queria abordar aqui 4 dos principais temas que afligem hoje os baianos, porque estão vinculados àquilo que é a maior preocupação do nosso povo, que é a segurança pública. Eu vou sugerir a Caiado e a Moro, e eu vou levantar o tema, e vocês vão opinar sobre esse tema, e eu vou pedir que a gente, é claro, possa sempre ter um olhar de objetividade e buscar aqui, a partir da experiência de vocês, inspirar os baianos com esse olhar para o futuro. O primeiro tema que eu queria abordar, ele diz respeito às facções criminosas. Antigamente, a gente, para ter notícia da atuação das facções criminosas, a gente precisava ligar a televisão e acompanhar o que estava acontecendo, sobretudo no Rio de Janeiro. De repente, algumas siglas passaram a fazer parte do cotidiano dos baianos, como CV, Comando Vermelho, BDM, Bonde do Maluco, PCC e tantas outras. Segundo dados do próprio Ministério da Justiça, do governo federal, do PT, estão presentes hoje em território baiano 21 facções criminosas. Eu acompanhei na palestra do Rodrigo Pimentel, ele falar que em alguns estados 5, 6 facções estão presentes. Aqui na Bahia, são 21 facções criminosas presentes em nosso estado. De repente, a gente passou a testemunhar a disputa pelo território. Diferente de São Paulo, onde o PCC é dominante, aqui não. As facções, elas disputam território e, é claro, a consequência inevitável é a quantidade de mortes que acontecem em nosso estado. E hoje não disputam apenas o território de Salvador ou das grandes cidades, disputam também o território das pequenas e médias cidades do interior. Diversos são os casos, aliás, diariamente nós acordamos e as primeiras manchetes dos jornais, dos telejornais, dos sites, dão conta dos tiroteios que aconteceram na madrugada do dia anterior, dão conta das balas perdidas, da quantidade de pessoas inocentes que morrem pela disputa do território realizada a partir da atuação das facções criminosas e dessa coisa horrorosa que passou a dominar a Bahia, com chefe de tráfico determinando quem entra e quem sai de bairro, trazendo uma realidade, Rodrigo, que é a seguinte: aqui tem uma família que mora num bairro e os seus parentes moram no bairro vizinho. Esses parentes não podem entrar no bairro dessa família, são proibidos pelo tráfico de drogas. Aqui, muitas vezes à noite, a gente vê fogos de artifício pipocando no céu de Salvador, e aí você se pergunta, estão comemorando o quê? Ali é uma celebração de quê? De nada. Ali é um sinal do chefe do tráfico para a comunidade. Então, essa é a realidade hoje de Salvador, da Bahia, não é por outro motivo que, pelo 10º ano consecutivo, a Bahia ocupa o primeiro lugar no número de homicídios do Brasil. Se você somar os 2 estados mais populosos desse país, São Paulo e Minas Gerais, morreram menos pessoas do que na Bahia, apenas aqui. A Bahia hoje tem 55% a mais de homicídios do que no Rio de Janeiro. Então, a pergunta é, a Caiado e a Moro, pela experiência de vocês, Caiado como governador, como coordenador principal das forças de segurança do estado de Goiás, e Moro, que já atuou no judiciário
que teve experiência no Ministério da Justiça e agora como senador. Na opinião de vocês, primeiro, é possível enfrentar as facções criminosas? Segundo, é possível retomar o controle do território do Estado? Terceiro e finalmente, é possível evitar, pensando no olhar de futuro, que novas facções, elas se multipliquem? E, na opinião de vocês, qual é o caminho para isso? Vou começar essa pergunta pelo senador Moro, depois eu passo para Caiado, e como a gente não vai ficar aqui até de madrugada, vamos ser bem dinâmicos e objetivos. Primeiro, só eu quero agradecer, né, Neto, aqui pelo convite, também cumprimentar aqui o governador Caiado, como disse aqui, a maior taxa de aprovação do país, os palestrantes, né, gostei muito aí do Capitão Walden, do Rodrigo, do Coppola, também do Bruno Reis, das palavras gentis. Mando um cumprimento aqui para os deputados federais também, pessoal do Paulo Aze, que hoje é o presidente da CCJ, tenho conversado com ele sobre projetos de segurança importantíssimos. E quero aqui concordar com o que foi dito, que existe uma questão de liderança e de sinalização para onde nós vamos. Eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública, tá? E não falo isso com vaidade, mas eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC no país, com plano de sequestro, com plano de assassinato, meu e talvez também da minha família. Não existe esse risco nenhum hoje para o ministro Lewandowski. Não existe risco zero para os ministros lá anteriores do governo do PT ou para o ministro Flávio Dino, porque a gente quis comprar brigas. Quando eu assumi, Neto, a liderança do PCC estava lá em São Paulo, em presídio estadual, com risco de fuga, comandando o PCC lá, de dentro dos presídios estaduais. Isso quando eles tinham praticado aquele atentado terrorista, em 2006, para não serem transferidos para presídios federais, e conseguiram. E aí você manda um recado para o mundo do crime, olha, ninguém tem coragem de mexer com essa organização. A primeira coisa que a gente fez, e foi quase uma operação de guerra, parece algo trivial, mas a gente pegou toda a liderança do PCC de São Paulo e botou em presídio federal, de segurança máxima. E no dia que eles pisaram lá, governador Caiado, a gente mudou as regras de visitação. Não tem mais visita íntima, e agora visita só no parlatório, com vidro separando e com agente penitenciário, policial penitenciário, controlando a comunicação. A gente tinha medo que ia ter um salve geral no país inteiro. A gente cortou as comunicações com o mundo externo e a quadrilha ficou sem saber o que fazer. Tem um filme que vários aqui devem se lembrar, que é Os Intocáveis, lá, aquele do Eliot Ness. Aí tem uma frase que, para mim, é muito emblemática. Em um determinado momento lá que eles fazem uma das primeiras buscas e apreensões do contrabando lá do Eliot Ness. E o Eliot Ness fala com o policial que está com ele, mas é tão fácil assim, né, encontrar o contrabando? Aí a resposta é, olha, todo mundo sabe onde está o contrabando do Al Capone. A questão é saber quem tem coragem de enfrentar. Não tem resposta fácil no combate à segurança pública. Precisamos endurecer a legislação. Eu acredito, nós temos vários problemas, audiência de custódia, essa progressão de regime descontrolada, essa leniência que a gente tem com a criminalidade, isso precisa mudar, esse é um fator. Mas a diferença das estatísticas criminais nos estados e a percepção de segurança também mostra que o papel do governador é fundamental. E eu posso dizer uma coisa, em todo lugar que eu vou, eu sempre ouço coisas positivas de Goiás, né, da liderança do governador Caiado, que fez a diferença em transformar um estado extremamente violento num estado que tem percepção de segurança. Tem ainda problemas? Todos os estados têm. Mas a direção está certa
e a liderança está presente. A questão aqui da Bahia é o exemplo contrário. O Estado está entregue à criminalidade. Maior taxa de assassinato, em números absolutos, 4.480, ano passado, salvo engano. Como disse aqui o Neto, mais do que Minas e São Paulo junto. Segunda maior taxa relativa do país. A legislação é a mesma, falta atitude. Ô, Moro, a polícia... só um parênteses, 6.616 assassinatos. É que ano passado, pegando dado oficial, às vezes o pessoal dá uma... último dado. O último dado. Saiu agora. Então, bem, enfim, então faço aqui uma retificação. O dado do Ministério da Justiça, eles usam critérios às vezes diferentes, mas ainda assim é o maior número absoluto do país, muito acima. A gente sabe, e aqui eu quero dizer muito claramente, a gente tem um orgulho e valoriza nossos policiais, PMs, Polícia Civil, Polícia Científica. Mas falta, inegavelmente, liderança no Estado de Bahia. E a responsabilidade é do governador. O governador atual, não tem nada, nem conheço ele, não tem nada pessoalmente contra. Mas se eu tivesse o Estado nessas condições, tinha que pedir para sair, tinha que mudar. Por isso, para finalizar aqui, tem muita coisa a ser feita, mas precisa de liderança nova. Tenho certeza que o Neto, lá em 26, vai se colocar como a liderança necessária para a transformação desse Estado. E acredito também, governador Caiado, que a gente precisa, no comando do país, um governador, quer dizer, um presidente focado na segurança pública. Não é o único problema do país, mas a gente precisa dar essa volta 180 em relação ao governo atual. E o senhor mostrou que sabe fazer lá em Goiás, que a gente pode ser diferente. Caiado. Boa noite a todos vocês. É uma alegria enorme estar aqui na minha terra querida. Tá certo? Recebi o título aqui de cidadão baiano há poucos dias. Também recebi a comenda 2 de julho. E vocês sabem que minha mulher é de Feira de Santana, então você sabe que minha família é meia baiana, meia goiana, não é verdade? Então, eu estou muito à vontade aqui. Dizer a todos vocês que a minha ficha política, de filiação política, foi abonada por Antônio Carlos Magalhães, quando me afiliei. Eu entrei na política no Brasil. Segundo lugar, dizer do carinho que eu tenho por essa escola política que, sem dúvida nenhuma, formou os maiores líderes no país. Eu tenho certeza absoluta, Neto, que, se Deus quiser, você vai fazer como seu avô. Eu me lembro de uma época em que uns turistas vieram aqui na Bahia e assaltaram os turistas. O velho Antônio Carlos mandou botar eles no hotel, mandou fazer toda a condição deles manterem lá durante o período de férias e deu para o secretário de Segurança Pública 24 horas para prender todos que haviam ali roubado os turistas. Em 2 minutos, realmente, o Estado da Bahia passou a ser referência no Brasil. Então, nós sabemos muito bem, você me formula, Neto, essa pergunta, e eu tenho certeza absoluta que na sua veia corre esse sangue de respeito com o cidadão, de carinho com o povo, e que você vai resgatar a Bahia em 2026. E aqui nós vamos ter um governador de Estado que, como prefeito, foi o mais bem avaliado durante o seu mandato todo, tá certo? E que você vai fazer história aqui no Estado da Bahia e você vai mostrar para que você veio e a competência que você tem para dar tranquilidade para esse povo todo que falou aqui na tela. É algo impressionante que nós estamos vivendo hoje na Bahia. O Neto, esses dias, me levou em Jacobina, Ourolândia, que está aqui, o Antônio, aqui, nosso pessoal, e eles disseram a nós, não é só em Salvador, não. Aqui no interior também está cheio de traficante aqui, mandando em tudo, ocupando o sertão da Bahia todinha. Então, para chegar nas perguntas que o Neto me fez, eu quero dizer a vocês uma coisa só. Primeiro,
tive a oportunidade hoje de ser apresentado ao Rodrigo Pimentel, que eu acompanho de longa data e, sem dúvida nenhuma, é uma grande escola nessa área, porque ele tem uma atuação direta. Ao Coppola, pela inteligência e a capacidade dele nos grandes debates, eu sou frequentador ali para poder aplaudi-lo pelas ideias e pela coragem que ele tem e pelo conteúdo. Minha gente, vamos ser bem objetivos, tá certo? Nós não podemos tratar a segurança pública como única e exclusivamente segurança pública. É tão importante a segurança pública que ela tem que ser analisada dentro da inteireza do governo. Quando eu peguei o governo, aqui, vocês podem saber que Goiás também vivia essa situação. Aqui, o Pimentel colocou Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Águas Lindas, o entorno de Brasília, eram as cidades mais violentas do Brasil. Em Valparaíso tinha um outdoor, você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. Então, essa situação toda, tá certo? Ela disseminava pelo Estado. Nós tínhamos ali 11 mil carros roubados por ano, a diesel. Eles queriam as caminhonetes a diesel. Não tinha seguradora que segurasse carro a diesel no estado de Goiás. Não tinha condições da pessoa querer comprar uma casa, queria comprar um apartamento para ver se tinha um mínimo de tranquilidade. Não existia hipótese do cidadão dormir na propriedade rural dele, porque ele sabia que ele seria sequestrado ou assaltado. O cidadão ali, o professor não tinha coragem de contestar a agressão de alguns alunos, porque eles eram faccionados e estavam dentro da escola para comercializar maconha na hora do recreio. Ou seja, era uma desordem completa e uma falta de apoio à polícia no nosso estado de Goiás, que recebia, à época, salário de R$ 1.500. Para vocês terem uma ideia, criaram uma categoria Série A, Série 3, que era realmente uma maneira de totalmente desprezar a eficiência da nossa polícia. Cheguei no estado quebrado, falido, tá certo? Bloqueado no Tesouro Nacional, devendo salário de meses anteriores antes de eu assumir e, ao mesmo tempo, devendo os fornecedores. Eu, naquela hora, pensei cá comigo, bom, Pimentel, o que fazer? E aí, eu realmente, sem opção de fazer qualquer proposta de obra, de qualquer coisa, eu, no 1º de janeiro, tá certo, fazendo o meu discurso à frente de toda a minha tropa, eu falei, a única saída minha é essa, eu não tenho outra saída. Ou eu implanto a segurança em Goiás, ou eu não governo o Estado. Acabou. E naquela hora, ali, gentilmente, aí o Rodrigo ainda passou ainda a frase que está estampada lá, e em Goiás o bandido muda de profissão ou muda de Estado. E aquilo ali ficou cravado como sendo uma meta, e quando o Neto pergunta se é possível sim, Neto. Tranquilamente é possível. Só não faz a segurança pública no país por falta ali ou de coragem pessoal ou de conivência com o crime. O caso do PT é conivência com o crime. Essa é a verdade. Não é que eles não querem, eles são coniventes com o crime. Então, eles se beneficiam das facções no nosso país para alimentar o processo e para eles terem controle também do eleitorado que eles querem. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. A partir daí, dizer a vocês, realmente eu levo a sério a área da segurança pública, porque graças a Deus é que me deu governabilidade. A segurança pública, eu realmente acompanho todas as operações, todos os dias. Eu recebo do meu ajudante de ordem a operação que está acontecendo em qualquer município e ligo para o meu comandante daquela operação. Qual é o policial, o tenente, o sargento, quem está comandando ela, eu ligo, pergunto, algum problema com a nossa tropa? O pessoal está tudo em paz, alguém ferido? Tudo bem, parabéns pela sua operação, leve adiante, continue aí, e as promoções serão acompanhadas pelo mérito e pelo resultado de cada um, em cada região, em cada cidade do estado de Goiás. Então, né, é muito comum as pessoas dizerem, olha, mas eu não resolvo o problema da segurança porque tem uma legislação que é difícil. A legislação ela é igual no Brasil inteiro, por que é que eu resolvi? Olha que conversa é essa? Ah, a legislação solta porque não sei o quê. Minha gente,
governador de estado, ele é comandante em chefe da polícia. Quem dita a regra em Goiás sou eu. Essa é a verdade. Eu que dita, eu sou governador do estado de Goiás. Onde o Brasil todo não tem coragem, tá certo? Em penitenciária lá do estado de Goiás, não tem visita íntima para faccionado. Não tem, é lei do Caiado, acabou. Não tem visita íntima para faccionado. Tá certo? Se advogado for, vai ser gravado também. É determinação minha, de governador do estado. A hora que eu controlei as penitenciárias, a criminalidade fez assim, porque era escritório do crime, era baderna completa. Alugava-se quarto de motel dentro do presídio, final de semana ali era churrasco, cheirar cocaína, internet lá, ela melhor do que dentro do palácio, tá certo? Era uma maior esculhambação que se tinha no estado. Agora, o que acontece? É aquilo que foi colocado aqui também pelo senador. Ninguém quer enfrentar, porque a maioria dos meus colegas fala, mas daqui 4 anos eu estou saindo do governo, então eu não vou comprar aí nenhum desgaste, nem briga com esse pessoal, porque amanhã eu realmente não sei o que pode acontecer com a minha vida, deixa tocar o meu governo. Então você renuncia ao governo. Se você não está lá para defender seu povo, se você não tem coragem pessoal, e muitas vezes tem gente que está lá porque é preposto do crime também, porque está financiado por ele, na verdade não tem coragem de assumir o enfrentamento. Então, o que acontece? Faz de conta que a lei não deixa. A lei dificulta muito, mas eu legislo dentro do estado de Goiás e eles vão recorrer para o Supremo. Até o Supremo resolver, lá em Goiás eu comando tudo, com o governo forte, e dizendo aqui, bandido não se cria, aqui se recupera a economia, aqui faz valer a lei. Lá em Goiás, Rodrigo, você pode saber, Caio, que 2 setores quebraram. Carro blindado, tinham 2 empresas, faliram e foram embora para outros estados. Não tem carro blindado. Carro blindado é só do governador, e eu tenho uns 20 homens melhor do meu lado lá, porque eu sei a barra que é e eu não brinco. Segundo lugar, é segurança privada. Acabou também. Supermercado hoje não precisa de segurança privada, empresário não precisa, cidadão anda na praça, joga futebol, fala no telefone, vai dormir na fazenda dele, volta. Eu tenho hoje um batalhão rural com todas as propriedades rurais georreferenciadas, todas as minhas caminhonetes hoje com Starlink, comunica também com rádio de satélite. Eu tenho a comunicação extensa em todo o estado. Preparei 1000 homens na área da inteligência, tenho os batalhões mais especializados, eu tenho os homens mais bem treinados do Brasil, nunca teve um assalto a banco, 12 tentativas, nenhuma teve assalto a banco, nunca teve um carro roubado, nunca teve um carro forte assaltado, nunca teve um sequestro, nunca teve um novo cangaço, tá certo? E nunca teve invasão de terra. E aqueles que ocupam a beirada da estrada das rodovias do estado de Goiás, eu aprovei uma lei também, tirei todos eles e criminalizei por estarem ali admoestando as pessoas que estavam naquelas propriedades rurais. Essa lei está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, mas ela é de autoria do governador, que eu governo meu estado. Então, minha gente, o que nós temos que ter é pulso forte, é coragem. Se o cidadão não tiver coragem de ser presidente, ele realmente vai deixar o Brasil ser uma venezuelização. É uma esculhambação completa. Porque muitas vezes, não vou generalizar, mas o juiz quer falar assim, tudo bem, eu não vi provas consistentes. O Moro mesmo estava dizendo isso aqui. O juiz, o cidadão pegou lá 400 quilos dentro do avião, mas disse, bom, mas o policial invadiu o avião sem ter autorização para invadir, então nós vamos soltar. Tá certo? Um dia aconteceu isso em Goiás, eu falei, eu vou mandar a maconha para casa do juiz, é isso que eu vou mandar? Porque se ela é ilegal, então tem que ir para casa do juiz. Não, governador, calma lá, não é assim não, calma. Pronto, acabou essa brincadeira. Ou você toma atitude e mostra que você não vai ser conivente, não vai admitir bandido. Agora, um outro assunto que é importante. Num primeiro momento, Coppola, no primeiro momento, Pimentel, eu acredito que a droga foi o alavancador financeiro para que eles estabilizassem. Hoje você tem razão.
Hoje, a droga passa a ser mais souvenir aqui, porque eles estão exportando mais para a Europa com a base de comando na ocupação da Amazônia toda, que não é mais nada do que do PCC, do Comando Vermelho, dos mexicanos e dos venezuelanos e dos colombianos. A Amazônia hoje é deles. Garimpo e contrabando de madeira, eles é que mandam. Nenhum órgão do governo federal entra na Amazônia brasileira sem pedir autorização aos comandos. E, no entanto, Neto, só para terminar essa primeira etapa, é dizer a vocês que essa situação hoje ela é tão grave, que o Pimentel colocou aqui o botijão de gás, a energia elétrica, hoje os operadores de internet tomaram tudo, tomaram também a parte que nós sabemos hoje de postos de combustíveis, tomaram muitas usinas de etanol, avançaram no setor imobiliário, tá certo? Hoje eles entraram em grandes construtoras para disputar e mergulham no preço e entregam a obra porque eles estão esquentando dinheiro, certo? Então, eles entraram na área da saúde, entrando com o OS para ter o éter, para fazer o refino da cocaína, tá certo? Eles entraram na área do lixo para ter o lixo como maneira de distribuir a droga também nas cidades. Eles entraram na parte empresarial. Eu vi há poucos dias, tá certo, de um CEO da Ipiranga dizendo: governador, nós já estamos hoje em 4º lugar. É a Cosan, a Shell, o PCC e depois nós. A que ponto nós estamos chegando hoje no Brasil? Tá certo? Hoje eles estão entrando para valer, tá certo? Na área empresarial. Ó, eu quero o seu posto de gasolina. Não, não quero vender, não. Só estou perguntando se você quer ou não. Quero saber onde é que você quer o dinheiro que eu vou mandar depositar. Mas o posto não é seu mais. O senhor pode sair daqui, muito obrigado. Esse é o comando que hoje atinge a economia no país. Então, se nós não tivermos coragem de enfrentar isto aí, é aquilo que aqui foi comandado. Eles estão hoje ocupando os poderes do país, a economia no país, e eles vão ditar a regra e comandar o país. Agora, encerrando aqui essa primeira etapa, é dizer a vocês, gente, tem solução sim. Nós temos as melhores polícias no Brasil, basta dar o bom exemplo e basta dar condição para eles trabalharem. O resto, nós resolvemos isso rapidamente. Muito obrigado. Bom, agora uma para cada aqui, bem rápido. Uma para cada. Para Moro, eu queria... Moro, você falou na sua primeira reflexão sobre o tratamento que deu aos líderes do crime organizado e, especialmente, a preocupação que os presídios se tornassem ambientes de punição, não de proliferação e multiplicação do crime. Aqui na Bahia, no fim do ano passado, aconteceu um episódio vergonhoso na cidade de Onápolis, situada no extremo sul do estado. Crime organizado invadiu o complexo prisional de Onápolis e deu espaço para a fuga de 16 detentos, todos faccionados. O tempo passou e, quando foi se observar a providência tomada pelo governo do estado, em especial pela Secretaria de Administração Penitenciária, deparou-se com a colocação de uma placa de zinco para tapar o buraco que foi escancaradamente aberto pelo crime organizado, a partir do qual saíram os 16 faccionados. Ainda hoje, o governador do estado foi obrigado a exonerar o diretor de um presídio no estado, porque esta pessoa descobriu-se era um ex-detento. E o governador simplesmente disse que não sabia. Disse que não sabia. A Bahia tem apenas um presídio de segurança máxima, que fica na cidade de Serrinha. E Caiado falou aqui também sobre a efetividade dos presídios de segurança máxima. Então, eu queria ouvir de você, bem rapidamente, a sua opinião, a sua experiência, o seu conhecimento, se dentro do presídio atuar com firmeza, cortar as regalias
impedir que as facções criminosas ocupem espaço do próprio presídio, com comunicação interna, com comunicação externa, enfim. Se isso tudo tem peso, que a gente sabe que tem, mas qual é o peso e a importância de ter presídios que, de fato, punam os bandidos e os criminosos? Uma excelente pergunta. Tem que controlar os presídios e tem que mostrar iniciativa, liderança e reação. Vou dar um exemplo aqui. Depois que a gente fez aquela transferência do pessoal do PCC, a gente colocou o Marcola lá no Presídio Federal de Segurança Máxima em Brasília. Presídio pesado, cela individual, 22 horas na cela, segurança a todo tempo, a prova de fuga. Mas surgiu uma história, Neto, que ia ter um resgate. Um plano de resgate com carro blindado, ia ser um negócio cinematográfico, com ponto .50, e as muralhas lá, na época, eram muito fortes, mas ainda não estavam blindadas. Hoje elas estão. A gente ouviu essa história, tinha essa suspeita que haveria esse resgate. O que a gente fez? Foi decretada uma GLO. A gente colocou um tanque na frente do presídio. Então, vem, né? Vem. Tem um tanque na frente do presídio, e o Exército cavou um fosso em volta do presídio, que se chegasse aquelas caravanas de carro blindado, não iam conseguir passar. Depois, se blindou as muralhas, e hoje elas são até a prova de ponto .50, elas resistem. Mas esse é o tipo de atitude que você tem que tomar diante de um desafio. Na época do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente criou uma força-tarefa penitenciária, que era com policial penal penitenciário federal e também dos estados, e nós encaminhávamos os piores lugares. Eu lembro um que foi ali na região metropolitana de Belém, Complexo de Santa Isabel, era um presídio tomado pelo crime organizado. Os agentes penitenciários do estado não tinham coragem de entrar, eles só deixavam a comida lá na frente. Os faccionados pegavam a comida e vendiam para os presos lá dentro. E estava com letras garrafais pintado CV na porta do presídio. A gente mandou a Força Penitenciária Federal. Em 30 dias botaram ordem. E o que foi interessante, que a gente observou uma queda significativa do número de crimes em Belém e região metropolitana, e pelo menos nós atribuímos, a única causa que justificava aquela queda abrupta, que foi uma causa de 40%, foi o controle daquele complexo penitenciário. Então, tem que ter. A resposta não pode ser, né, e até gostei da frase do Coppola ali, resolver o problema da fila do SUS é dar alta para todo mundo. Né? A resposta não é soltar os presos, porque senão a sociedade é que fica refém, fica com medo. Você tem que controlar os presídios, tem que ter investimento, treinamento em policial, penal, penitenciário, em agente administrativo, tem que controlar, né, essa, vamos dizer, comunidade, entre aspas, para que a prisão signifique alguma coisa. Nós aprovamos lá no Congresso, né, nós falamos aqui, o Rodrigo falou do narcocídio, aprovamos há 2 semanas atrás lá no Senado o narcocídio, que é o assassinato vinculado ao tráfico, 20 a 30 anos, botamos uma pena lá em cima, o mesmo latrocínio, e seguindo essa lógica, né, que o capitão Rodrigo, né, coronel, não sei, perdão, capitão Nascimento, mencionou que não tem como colocar o júri para julgar isso. Porque o júri, tem um grande respeito ao júri, mas ele é muito burocratizado, leva muito tempo, é difícil. E não tem como você chamar o jurado para julgar o líder do tráfico do bairro. Ele não vai fazer isso. E fazer isso com ele é injusto, submete ele a risco. Então, a ideia realmente é ser julgado por um juiz profissional. Audiência de custódia, né? Tem projeto tanto no Senado como lá na Câmara, que restringe soltura e audiência de custódia. Não pode 40% deles serem soltos. Foi preso em flagrante. A gente vai no interior e isso desmoraliza a polícia. O cara, eu estou enxugando gelo aqui. Então, a gente restringe. A lei das saídas temporárias, acabamos. Eu provei uma emenda nessa lei, porque ela preservou ainda a saída para a educação e saída para trabalho.
mas eu aprovei uma emenda lá dizendo, ó, que se for condenado por crime praticado com violência, crime organizado e violência contra a pessoa, não sai, de jeito nenhum. E também limitamos lá bastante, né, praticamente acabou a saída temporária. Mas veja, o Lula vetou. E a gente teve que derrubar o veto. E hoje tem juiz ainda resistente a isso. A gente colocou também nessa lei, que acho que é até mais importante, só progride de regime, de cumprimento de pena, se você fizer exame criminológico e mostrar que você está apto a ficar no regime semiaberto ou no regime aberto. Porque se um líder de criminal é condenado a 30 anos, ele tem que ficar do primeiro dia ao último dia dos 30 anos preso. Não faz sentido colocar em progressão de regime, né, o André do RAP. E a lei já prevê isso. Eu fui juiz de presídio federal, Neto, presídio federal de Catanduvas. A gente tinha os piores presídios, piores criminosos do país. Foi o primeiro presídio federal ali criado, e sempre chegava esses pedidos de progressão de regime. A gente nunca dava nenhum, porque a gente mandava fazer exame criminológico. A jurisprudência do Supremo permitia. Por que eu vou soltar o Elias maluco, dar progressão de regime para ele voltar para o Rio de Janeiro? Né? Ou o Marcinho VP? Não, infelizmente. Aí a gente tem que ser realista. Ou ele se converte num santo, né, e você tem uma prova cabal de que ele virou um santo, mas se ele não abandonar o mundo do crime, tem que ficar preso. Então, tem muita coisa que pode ser feita, né, mas passa exatamente pelo controle dos presídios. Eu lembro, só para finalizar, desculpe me estendi aqui, que uma das primeiras coisas que eu fiz com o ministro da Justiça e Segurança Pública foi visitar o presídio lá, que o governador Caiado inaugurava, o presídio de segurança máxima lá em Goiás, e eu acredito no que ele disse aqui, piamente, até porque os índices, né, criminais de Goiás caíram muito, que parte da mudança mudou exatamente por criar um presídio de segurança máxima de verdade, porque tem muito presídio de segurança máxima por aí que é fake, né, não é verdadeiro. O Supremo até vai proibir a divulgação, provavelmente, desse presídio de segurança máxima fake. Mas, que eu estou brincando, né, desculpe. Mas o fato é que precisa ter, sim, rigor e cumprimento de pena para valer. Obrigado, Moro. Agradeço pela sua participação. Ronaldo, para a gente fechar aqui esse bate-papo, eu repito, em seguida eu farei rapidamente a leitura da carta. Eu queria que você abordasse dois aspectos que eu sei que, fruto do seu trabalho e da sua experiência como governador, você pode trazer aqui uma lição para os baianos. Primeiro, diz respeito à valorização dos policiais. Infelizmente, a Bahia hoje tem o quarto pior salário do país para a Polícia Militar. E o segundo pior salário do país para as carreiras da Polícia Civil. Se o problema é de salário, o problema é também do efetivo. A Bahia hoje tem um efetivo menor do que tinha há 20 anos atrás. Se nós fôssemos avaliar o número adequado por habitante, nós precisaríamos ter cerca de 45 mil policiais na tropa. Nós hoje temos cerca de 30 mil policiais atuando, e em péssimas condições de trabalho. Muitas cidades do interior do estado não têm delegados, mais da metade das cidades não tem delegado. Muitas cidades do interior do estado, a única viatura está parada ou por falta de manutenção ou por falta de combustível. Quando o policial é obrigado, na ponta, a enfrentar o bandido, ele está pior equipado do que o bandido. Os policiais na Bahia sofrem um sério problema que o capitão Alden destacou, de falta de apoio psicossocial. Se de um lado essa realidade, Caiado, ela se impõe,
e eu queria que você falasse especificamente o que você fez para resgatar a Polícia de Goiás, aumentar o efetivo e, sobretudo, assegurar produtividade, trabalho, empenho. Mas também eu queria que você comentasse, nessa última abordagem do bate-papo nosso, um pouco do que você já tratou, do que Moro já tratou, mas que eu considero que precisa ficar patente nessa noite, que é a postura do líder maior, do governador do Estado. Porque aqui na Bahia, hoje, o governador, no tema da segurança pública, ele cruza os braços, vira as costas e tenta apresentar aos baianos uma realidade que a gente só vê no discurso e na propaganda do governo do Estado. Chegou ao ponto de, em determinado momento, nas redes sociais, que a gente sabe que cabe tudo, disseram que ele vive na Gerolândia. Gerolândia é o mundo paralelo de Jerônimo Rodrigues, que compara a situação da segurança pública da Bahia com a situação da Europa. Outro dia ele foi a uma viagem à Europa, voltou dizendo, olha, é igual. Acredite. Fez um pronunciamento recente dizendo, não, o povo baiano vive num clima de paz e tranquilidade, como se tudo tivesse fluindo bem. E um dos pontos que eu vi da abordagem do Pimentel, do Coppola, dos que me antecederam, remete, é claro, a uma discussão nacional. Afinal de contas, a gente sabe que mudanças na legislação são necessárias, uma mudança na postura do judiciário como um todo é fundamental, só que isso não pode servir de escudo ou de escusa para justificar o injustificável. E aqui, o governador normalmente gosta de pregar que o problema da segurança é de todo o Brasil, não é diferente em nenhum outro lugar do país. E nós sabemos que é, e aqui está uma prova clara disso, que é o estado de Goiás, governado por Ronaldo Caiado. Então, eu sei, Caiado, que você montou pessoalmente uma mesa de diálogo com o presidente da Assembleia Legislativa, com o chefe do Ministério Público, com o presidente do Tribunal de Justiça, com todos os diversos atores que, de alguma forma, têm interface a partir da sua atuação na segurança pública e que, mesmo com os problemas de legislação, com as limitações do judiciário, isso foi decisivo para mudar o jogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho junto às polícias e da liderança e da coordenação necessárias que precisa ser feita pelo governador, envolvendo os demais poderes, os demais atores que têm relação com a segurança pública, o quanto isso é importante e pode significar uma mudança efetiva nos resultados da violência no Estado. Bom, Neto, exatamente como você colocou, você tem aqui uma defasagem na polícia, para poder chegar até 45 mil, que seria o número ideal. Mas você vai encontrar um Estado com limitação e você não pode ultrapassar ali a lei de responsabilidade fiscal, você vai ter alguns impasses, mas o que eu quero dizer é o seguinte, preocupe, num primeiro momento, a hora que você assumiu o governo, a resgatar a sua tropa. Em primeiro lugar, os seus 30 mil homens, você traga e recupere eles gradualmente em termos de ter uma remuneração digna. Imediatamente você implanta aquilo que eu fiz na polícia, ou seja, batalhões especializados. Se você não tem uma tropa toda para todo o território, você tem seus batalhões especializados, tá certo? Você tem seu batalhão de divisa, você tem seu batalhão de controle de banco, de supermercados, de droga, você tem batalhões da Rotan, do BOP, batalhões de cães, aparelhar o seu... Agora mesmo eu comprei 4 helicópteros para a polícia,
tá certo? Aparelho ao máximo em termos de o que existe de mais sofisticado, armamento mais moderno que tem. Eu troco armamento meu, se necessário, até de 2 em 2 anos, mas eu tenho hoje um investimento na segurança pública, Neto, em 6 anos e meio, 17 bilhões de reais. O Estado de Goiás investiu 17 bilhões de reais. Você sabe quanto é que eu recebi do Fundo de Penitenciário e o Fundo de Segurança Pública? 980 milhões de reais. Por 17 bilhões que eu repassei do Estado para priorizar a nossa polícia. Então, com isso, você vai montar um grupo que tem especialização na área de assalto a banco, aumente a inteligência, cada vez mais forme pessoal na inteligência, e, a partir daí, você vai abortando toda a tentativa e todas as facções. Não é fácil porque, aqui eu acredito que depois eles vão colocar dentro aqui da palestra deles, que nós temos uma região, Neto, que é uma DPF, que pega a Rocinha, parece que o Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, que é uma área de livre comércio dos bandidos. Eles lá têm uma área que ninguém pode tocar neles, entendeu? Eu mesmo tenho lá 54 caras monitorados pela minha polícia e eu não posso ir lá dentro prendê-los. 54 bandidos do Comando Vermelho que atuam em Goiás e que estão nessa área, no Rio de Janeiro, que o Supremo Tribunal Federal não autoriza a polícia a entrar para prendê-los. Então, veja bem a situação que nós estamos vivendo hoje em decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa DPF é chamada DPF das favelas, não é isso? Então, isso aí é um ponto de regalia. Eles têm ali verdadeiras mansões, suntuosas mansões, tá certo? Que eles pagam mais de 100 mil reais por mês para poderem estar ali naquela zona de livre mercado dele que ninguém pode atingi-los. Então, Neto, o primeiro é recuperar o salário da sua tropa, botar o que tem de armamento mais moderno para eles e botar clareza. Ninguém aqui vai usar a câmara, tá certo? Nós vamos ter uma corregedoria rígida para não admitir excessos. A corregedoria deve ter controle sobre sua polícia, mas a polícia vai trabalhar com a condição porque eles não estão enfrentando crime comum. Eles estão enfrentando aqui faccionados que tem ponto 50, que foi citado aqui, tá certo? Pelo Coppola, que nem nós, pelo Pimentel, que nem nós temos esse armamento, que é armamento de guerra. Eles têm a ponto 50 para nos enfrentar. Então, a polícia nossa tem que estar preparada para o combate. Nós não estamos lidando com criminosos comuns, tá certo? Se eu chegar ao comando desse país, vocês podem ter certeza que eu vou incluí-los como terrorista no primeiro dia do meu governo. Acabar com essa complicação. Ah, lei para isso, é lei para aquilo, ah, não sei o quê, é saidinha, não sei o quê. Meta-lhe logo aquilo que eles são, usurpando a soberania brasileira e criando um sistema de constrangimento para todo cidadão. Quem é que vai para júri julgar faccionado? Muito bem, Rodrigo Pimentel. Quem é que vai sentar no banco? Ele tem filho, tem esposa, tem tudo. Se a autoridade maior acovarda, por que o cidadão comum vai botar a cara? É isso aí. O cidadão está ali, está roubando. Ah, mas e eu vou fazer o quê? Eu vou lá atrás do bandido? Mas se o governador está amarelando para o bandido, imagina eu que não tenho força policial. Então, é o exemplo que tem que ser dado. É o exemplo para a gente poder moralizar esse processo. Além do mais, nós temos que imputar, além de regras muito duras, Neto, a polícia sua, você vai tratá-la como seu avô tratava. Ou seja, o seu avô tratava com altivez, com dignidade, mas exigindo que tenha resultado. Não tem ali promoção que não seja operacional. Ah, você vai subir demais? Vai. Ah, mas eu fiquei no serviço meu administrativo. Não, administrativo você contrata qualquer pessoa. Quer saber se você está na rua, quantas pessoas teve de resultado, qual é a criminalidade na cidade, quantos foram presos, quantos vocês enfrentaram, aí é a ficha dele que vai promovê-lo. Então, ele se sente também retribuído. E não por pedido de A ou de B que ele vai ser levado a uma promoção, mas pela eficiência dele de resultado junto à população. Então, aí a polícia se sente realmente empoderada, tá certo? E em condições de poder fazer com que possa produzir.
Um dia, um desembargador em Goiás resolveu falar, tá certo, que ia acabar com a polícia, devia acabar com a polícia militar, tá certo? Eu disse, olha, você me respeita, você está tratando com o governador, quem é comandante da polícia sou eu, você não tem autoridade moral para dizer como eu devo tratar a minha polícia, tá certo? Quer dizer, é defesa daquilo que está certo e estão trabalhando com seriedade. Outra coisa, você estava concluindo, tempo esgotado, mas só mais um minuto, é um dado importante para você, Coppola. Quando eu cheguei no Estado, eu tinha 980 adolescentes, tá certo? Nos CRAs, no Centro de Recuperação de Adolescentes. 980, presta atenção. Como nós trabalhamos duramente contra o crime, ao invés de ser bonito o cara que está no crime, sabe quantos jovens eu tenho hoje no CRAS? 150. 150. Ou seja, o exemplo do crime e da impunidade que você colocou aqui é que faz com que o jovem de 15 anos vá para o crime e vá para aí. No momento que você bota ordem no seu Estado, a criminalidade faz isso, o mau exemplo acaba e o cidadão volta para a escola para estudar, para trabalhar, porque sabe que no crime não vai dar certo. Não é verdade? Agora mesmo, mas eu vou acabar, Neto, peraí. Agora mesmo, agora mesmo, teve um senador, meu amigo, lá do Acre, ele virou para mim e falou assim, Caiado, se eu encontrei uma pessoa, a família dela trabalhava com meus pais, e tudo, falei, como é que vai a senhora? Tudo bem? Eu estou aposentado, estou com a vida boa. Que coisa boa. E que a senhora vai estar aí, tudo bem? Não, eu vou viajar, vou fazer uma viagem, tem um turnê agora de navio, mas a senhora vai nessa viagem? Eu vou, mas graças a Deus, então, só está com a aposentadoria boa. Não, não é isso não, é porque meu neto ele trabalha na facção, então ele resolveu a minha coisa toda, então já se enaltecendo de dizer que trabalha na facção. Veja bem a que ponto nós estamos chegando hoje em dia. Tá certo? Então, eu estava sendo entrevistado em São Paulo, a repórter não veio. Aí eles falaram, governador, tenha paciência, porque ela vinha de bicicleta, roubaram a bicicleta, o celular, o notebook dela, e ela foi para a delegacia. Aí estava o jornalista do lado e falou, poxa, mas ela deu moleza, né? Então, veja bem, a pessoa já está criminalizando quem foi assaltado. Quer dizer, a pessoa andar de bicicleta e com celular e com Chromebook não pode mais na cidade, porque está dando moleza. Quer dizer, a ponto que nós estamos nos acovardando diante desse processo, com a conivência, lógico, das autoridades no Brasil. Então, é uma realidade que nós temos que insurgir contra ela. Eu quero parabenizar, Neto, você ter feito esse debate aqui hoje. Olha, as duas palestras aqui foram extremamente elucidativas. Muito obrigado. São dois homens que estão caminhando no Brasil, mostrando. Eu cheguei em Ji-Paraná, o Coppola tinha acabado de sair, tá certo? Eu também tenho andado nesse Brasil bastante. Estou muito animado, porque realmente eu acho que realmente o que está faltando no Brasil é comando, realmente chefe que tenha coragem. Sem coragem, minha gente, não adianta. Aí anula tudo. O homenzinho é bonzinho, não resolve, não se governa. Tem que se governar com capacidade e competência. Neto, muito obrigado, parabéns. Porque se tem uma coisa que eu quero estar na vida, Neto, é chegar lá com você, governador da Bahia, para nós mostrarmos que em menos de um ano você vai botar essa Bahia aqui arrumada e cada vez mais tranquila, revivendo os tempos do velho Antônio Carlos. Obrigado, Caiado, obrigado. Gente, eu vou pedir licença para falar daqui, já no encerramento. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês, agradecendo a todos os palestrantes. Foram mais de 3 horas de evento. Inclusive, eu suprimi aqui a leitura da parte introdutória da carta, porque é uma constatação da realidade da Bahia nesse momento, que já foi bastante evidenciada e discutida nessa noite. Então, eu passo diretamente para abordar os eixos estratégicos que, ao nosso ver, precisam ser implementados para que seja devolvida a paz e a tranquilidade aos baianos. O primeiro, liderança do governador e gestão por resultados. Política de segurança liderada diretamente pelo governador, com reuniões regulares para avaliação de metas e ações. Implantação de um sistema estadual integrado de segurança,
com centros regionais de inteligência, comando e controle. Monitoramento contínuo dos indicadores criminais e prestação de contas permanente à sociedade. O primeiro passo, e certamente o mais importante, é o governador assumir o comando da segurança pública. Não há outro caminho. Com liderança firme, presença constante e o empenho do chefe do Executivo, é possível unir as forças policiais, alinhar estratégias, cobrar resultados e garantir que as decisões saiam do papel e cheguem na ponta. Além disso, o governador tem o dever de realizar e liderar encontros periódicos para avaliação das estratégias, cobrança de resultados e acompanhamento de metas pré-estabelecidas em todas as modalidades criminais. Tudo isso deve fazer parte de um sistema integrado, com foco na coordenação entre todas as forças de segurança, monitoramento dos dados, prestação de contas e efetividade nas ações de combate à violência. Onde o Estado funciona e a segurança tem comando, o crime não tem vez. Segundo eixo, integração das forças de segurança. Atuação coordenada da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e guardas municipais, em articulação com o Ministério Público, Judiciário e Forças de Segurança Federais. Protocolos de cooperação, bancos de dados unificados e operações conjuntas em tempo real. Núcleo integrado de inteligência criminal. O enfrentamento à violência passa necessariamente pela união de forças, inteligência e ação coordenada. Todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública, cada uma com seu papel e autonomia, precisam atuar de forma integrada, com protocolos de cooperação, compartilhamento de dados em tempo real e operações conjuntas. Essa articulação fortalece as investigações, aumenta a presença do Estado nos territórios e torna a resposta ao crime mais rápida e eficiente. Nesse contexto, o trabalho de inteligência não pode mais ocupar um papel secundário. Ele deve ser prioridade, com estrutura, tecnologia e profissionais capacitados, para atender, prevenir e neutralizar ameaças com mais precisão. Mas a integração precisa ir além, tem que chegar também à ponta. Isso significa presença nas comunidades mais afetadas pela violência, em parceria com políticas sociais e serviços públicos. Terceiro eixo, controle efetivo do sistema prisional, autonomia e fortalecimento da Polícia Penal como instituição estratégica, bloqueio total de sinal telefônico, isolamento de lideranças criminosas e rastreamento digital de redes que operam de dentro dos presídios. Ampliação e modernização das unidades prisionais. Construção de presídios de segurança máxima. Manter a ordem e a segurança dentro do sistema penitenciário é indispensável para que os detentos entendam, de uma vez por todas, que o Estado tem comando e que o crime não compensa. O controle do cárcere representa efetivamente a redução do crime nas ruas. É preciso investir em obras estruturantes nas unidades prisionais, além da construção de presídios de segurança máxima em todas as regiões da Bahia. Com a implantação de diretrizes claras, regulamentação legal e autonomia da Polícia Penal, o sistema ganha previsibilidade, permitindo a identificação e o isolamento dos bandidos mais perigosos, reduzindo a reincidência e contribuindo consideravelmente para a desarticulação do crime organizado. Quarto eixo, uso intensivo de tecnologia e inteligência. Expansão
de câmaras de vídeo monitoramento com reconhecimento facial e inteligência artificial. Investimentos em cursos na área de inteligência para capacitação dos agentes de segurança. Drones, viaturas georreferenciadas, bancos genéticos e análise preditiva de dados. Investir em inteligência é antecipar o crime. O planejamento contempla desde a capacitação do maior número de agentes até a aquisição das melhores tecnologias voltadas para este fim, com foco constante na criação de estruturas especializadas. A execução se dá por meio de cursos de qualificação e aperfeiçoamento, instalação de centrais de monitoramento e investigação, além da integração entre os mais diversos bancos de dados, o que resulta na capacidade de antecipar e prevenir ações criminosas, contribuindo com a melhoria dos indicadores de segurança pública. Quinto eixo, forças de segurança valorizadas, equipadas e especializadas. Reestruturação de carreiras, promoção por mérito e formação continuada. Realização de novos concursos para todas as polícias e convocação imediata dos aprovados em certames anteriores. Modernização de equipamentos. Armamento adequado para o combate à criminalidade, comunicação segura e infraestrutura digna para todas as corporações. Aumento na remuneração dos profissionais da segurança pública. Programa contínuo de acolhimento e suporte psicológico aos agentes de segurança. Valorizar os profissionais de segurança pública é reconhecer que o enfrentamento ao crime exige preparo, estrutura e respeito. Isso começa com a reestruturação das carreiras, garantindo promoções por mérito, formação continuada e condições reais de progressão. Passa também pela realização de concursos públicos, convocação dos aprovados e recomposição do efetivo que hoje está aquém do necessário. É fundamental modernizar os equipamentos, assegurar armamentos compatíveis com o grau de risco das missões e oferecer infraestrutura digna nos batalhões, delegacias e unidades operacionais. E, sobretudo, é preciso investir na remuneração. Quem arrisca a vida diariamente para proteger a sociedade merece salário justo, suporte psicológico e valorização. Sexto eixo, interiorização e presença no campo. Criação de unidades especializadas para patrulhamento rural e prevenção de crimes no campo. Reforço no policiamento ostensivo em pequenos e médios municípios. Políticas públicas voltadas para o controle das invasões em propriedades rurais. O aumento das forças policiais nas zonas rurais, pequenas e médias cidades, é fundamental para aproximar a corporação da população, proporcionando mais agilidade na prevenção e repressão à criminalidade, além de melhorar a sensação de segurança. Este aumento não pode ser apenas quantitativo e deve ser acompanhado pelo uso da tecnologia através da implantação de um controle georreferenciado de viaturas e propriedades rurais. Ainda dentro da tecnologia, é preciso intensificar o uso de drones e equipamentos de comunicação eficazes. Finalmente, é necessário também a realização de rondas programadas e visitas comunitárias, medidas que comprovadamente contribuem para a redução dos delitos. Sétimo e penúltimo eixo, tolerância zero ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Criação de unidades de elite específicas, voltadas para o combate às facções criminosas e ao tráfico de drogas.
A repressão qualificada ao crime organizado deve ser executada por meio de unidades especializadas das forças de segurança estaduais, atuando de forma integrada com as forças de segurança federais, com compartilhamento de informações, objetivando proteger todas as divisas do Estado. A atuação em conjunto das diversas modalidades de policiamento, aliada ao serviço de inteligência, garante maior repressão à atuação das facções criminosas. 8º e último eixo: prevenção social e proteção da juventude. Integração com políticas de educação, cultura, esporte, saúde mental e oportunidade de emprego. Programas específicos para jovens em territórios vulneráveis, com foco em cidadania e pertencimento. A Bahia é prova de que, onde o Estado falha, o crime avança. Líder em desemprego e ocupando os últimos lugares em educação, o Estado precisa de uma virada de chave que una segurança e inclusão. E para que isso aconteça, é preciso um olhar estratégico e intersetorial. O combate à violência precisa andar lado a lado, com investimentos robustos em políticas sociais que cheguem a todo o território baiano, principalmente a população mais vulnerável. A ideia é clara: onde hoje há abandono, deve haver presença. Onde falta oportunidade, caminhos. Em resumo, nenhuma política de segurança será duradoura se não vier acompanhada de um projeto sólido de reconstrução social, que devolva dignidade e perspectivas de futuro para quem mais precisa. Finalmente, convicção, coragem e compromisso. O medo pode até ter se tornado rotina, mas nunca foi o nosso destino. Não foi e não será. O que falta aqui é comando, seriedade e foco. A Bahia merece e vai conquistar um novo tempo, com mais proteção, mais presença do Estado e mais esperança. Esta carta é apenas o começo desse caminho. Nenhum povo merece conviver com a sensação de abandono. A Bahia pode mais, a Bahia vai fazer diferente. Boa noite e muito obrigado a todos. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange.